Eu vos mostrei há pouco a criação dos layers e neste momento, na continuidade da aula, então, vocês têm são alguns exercícios em que vocês, logicamente, devem tentar aplicar os layers. Vocês têm aqui este exercício em que vocês vão utilizar, então, arcos e círculos e retângulos e, logicamente, pretende-se aqui que vocês também utilizem os layers para vocês fazerem essa distinção das linhas que vos aparece aqui. Depois disso, vocês têm dois exercícios que o que se pretende é que vocês utilizem um comando que faz cópias múltiplas, que se chama o comando array. Não façam este preenchimento é feito através de outro comando do AutoCAD, que é o comando RET, comando dos padrões, e nós vamos vê-lo ainda numa apresentação seguinte. Finalmente, ainda vou-vos mostrar o comando fillet, que serve para fazer estes cantos redondos que aparecem aqui no vosso desenho, e depois disso vocês têm aqui mais uma peça, mais um elemento para vocês poderem treinar, então, comandos do AutoCAD. Como eu vos disse, então, nós vamos começar por fazer o comando array polar. Eu vou clicar aqui num retângulo, vou desenhar aqui um retângulo com 2 por 1. Ele está aqui a trabalhar com o layer que eu configurei há pouco, eu vou mudá-lo aqui para o layer de linha contínua. Vou fazer aqui uma linha, esta linha é uma linha só de referência, e esta sim eu vou deixar com o layer do eixo. Vou mudar aqui o meu layer para contínua. O comando, vocês encontram este comando aqui neste ícone que vocês têm aqui. O que ele faz então é semelhante ao copy, mas mais avançado, porque ele permite que vocês façam todas as cópias de uma vez só, rapidamente, e configurando aquilo que vocês pretendem, até ajudando em alguns casos, principalmente no caso do array polar, quando nós temos que fazer a divisão entre os objetos copiados ao longo de um determinado ângulo. Ele simplifica muito aquilo que nós vamos fazer. Eu vou começar pelo array polar, que é o primeiro que vocês têm aqui embaixo. Vou clicar nele. O AutoCAD me pergunta quais são os objetos, e vocês vão definir qual é o vosso objeto original, o objeto do qual vocês querem fazer as cópias múltiplas. Eu vou clicar aqui no objeto original, que é o meu retângulo, e dou Enter. O AutoCAD neste momento está a perguntar onde é que é o centro do array, ou seja, eu vou fazer cópias múltiplas deste objeto. No caso do array polar, as cópias vão ser feitas ao redor de um ponto único, que é o centro do array. Vou clicar aqui neste ponto para vocês verem o que ele vai fazer. Automaticamente ele mudou aqui em cima a barra de ferramentas. Neste momento a barra apresenta as configurações do comando. Vocês têm aqui, por exemplo, a opção do número de itens. O número de itens conta sempre com o objeto original. Ele tem aqui, ele está a trabalhar com 6 itens. Se vocês contarem, vocês têm aqui o objeto original, é o primeiro item, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então lembrem sempre que o objeto original também conta. Eu vou dizer que eu quero aqui 8 itens, por exemplo. Estes 8 itens, o que ele está a fazer neste momento é dividir estes 8 itens numa curva, num círculo completo de 360 graus. Se eu diminuir este círculo, por exemplo, para 180, o que ele faz é distribuir estes 8 itens, mas só em meio círculo, só em 180 graus. Se vocês puserem aqui 90 graus, o que ele faz é distribuir estes 8 elementos somente aqui num ângulo de 90 graus. Então, vocês aqui vão alterar em função daquilo que vocês querem. Eu vou dizer que eu quero, por exemplo, 270 graus, eu quero 3/4 do círculo, e ele distribui automaticamente os meus objetos nestes 3/4 do círculo que eu tenho aqui. Depois vocês têm a opção de rotacionar os objetos, ou seja, o que ele está a fazer é, à medida que ele constrói esta cópia múltipla, ele está a rotacionar os objetos. Se eu desligar, o que ele vai fazer é manter os objetos aqui na posição original. Então ele faz a cópia múltipla ao redor deste ponto, mas ele não os rotaciona. Vou aqui voltar a ligar para rotacionar. Acabei de fazer o meu array polar, close array, e vocês têm aqui as vossas cópias múltiplas. Se vocês clicarem nelas, reparem que elas passaram a ser um bloco único, tá bem? Elas funcionam todas como um só. Se eu fizer um erase, ele apaga o objeto original mais os outros objetos que eu tenho aqui. Vou vos explicar o array retangular, e para isso vou criar aqui exatamente o meu retângulo de 2 por 1. E aqui na opção, ao invés do array polar, eu vou mudar aqui para o retangular. Vou clicar aqui no array retangular. Ele me pede para selecionar os objetos. Eu vou clicar aqui neste meu retângulo.
dou Enter e automaticamente ele já está aqui a fazer as cópias múltiplas. Vamos supor que seja uma sala de aulas e sejam mesas que tenham 2 por 1 de comprimento, desculpem, 1 de largura, 2 de comprimento, e o que eu quero é que espaçá-las o suficiente para que um aluno consiga se sentar. Em primeiro lugar, quantas colunas de mesas eu tenho nesta sala? Neste momento ele está a trabalhar com 4, ou seja, 1, 2, 3 e 4. Eu posso mudar, por exemplo, para 6 colunas. E neste momento eu passei então a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uma destas mesas tem 2 de comprimento e ele está a dizer aqui que a distância entre as colunas é de 3. Esta distância de 3 significa o 2 da própria mesa mais 1 entre elas. Então é sempre de um ponto no objeto original até exatamente o mesmo ponto no objeto seguinte. Então depois deste ponto até exatamente o mesmo ponto no objeto seguinte. 1 entre elas é suficiente, eu vou deixar, então eu não vou mudar. Só vou mudar aqui o número de colunas e diminuir novamente para 4, para ficarem 4 colunas. Depois o número de linhas, é quantas linhas vocês têm aqui na horizontal. Neste momento ele está a trabalhar com 3, então vocês têm aqui 3 linhas de mesas. Eu quero 5 linhas de mesas. Então aqui é 5 linhas. Distância entre elas é 1,5, então a mesa em si já tem uma unidade de largura. E a distância é a distância de um ponto neste objeto a exatamente o mesmo ponto no objeto seguinte. Significa que o espaço que me sobra entre as mesas é de 0,5, é pouco. Então, o que eu vou fazer aqui é dizer que eu quero a distância entre elas com 2 unidades. E vocês têm, então, aqui, a mesa tem 1, a distância entre elas também tem 1, por quê? Porque eu configurei com uma distância de 2, ou seja, deste ponto até o ponto seguinte no mesmo objeto. Então, neste array retangular, vocês fazem estas cópias múltiplas, mas fazem as cópias múltiplas segundo linhas e colunas que permitem então, que vocês façam o arranjo que vocês pretendem. Vou dar aqui um close no array e vocês têm aqui um array retangular também feito. Finalmente, eu vou fazer aqui também novamente o meu retângulo 2 por 1. Vou criar aqui uma curva para fazer aqui a última opção que vocês têm, que é o array de acordo com uma curva, o path array. O que ele faz então é de acordo com uma curva, um arco, que quer que vocês tenham criado. Eu vou utilizar aqui na opção no Draw, vocês têm uma opção aqui, que é o spline. O spline o que faz é uma curva, são curvas. Eu vou clicar e vou dizer que eu quero que o início da minha spline aqui. Eu vou desligar o sistema ortogonal, vou dizer que eu quero que ela venha até aqui e tenha continuidade até aqui. Enter. Se eu clicar então na opção agora Path Array, que é o que ele vai fazer agora são essas cópias múltiplas, mas vai construí-las ao longo aqui dessa curva. Então eu vou clicar na opção Path Array. Quais são os objetos originais? São estes, eu clico neles, não é só o retângulo, Enter. A seguir ele me pede então para selecionar a curva é esta. Clico na curva e ele automaticamente então aqui está a fazer as cópias múltiplas ao longo desta curva, sendo que vocês aqui, ele está a trabalhar aqui com 10 itens, vocês podem criar, estes levels servem para nós criarmos curvas em níveis diferentes, e isto vai vos aparecer também a 3 dimensões. O número de linhas que vocês têm aqui é o número de linhas de cópias. Se eu puser aqui, por exemplo, 2 linhas de cópias, ele cria uma segunda linha de cópia ao longo da curva a uma determinada distância. Vou voltar aqui a pôr só uma linha de cópia. Vocês têm aqui embaixo também a opção Items, que é o número de itens que vocês têm. Eu vou dizer que quero 8 itens. E neste momento, então, ele criou 8 itens. Desculpem, ele estava aqui com os itens desligados, ele está a criar 4 itens. Eu vou ligar aqui 8 itens. 8 itens aqui em cima. Ele aqui está a me pedir a distância entre os itens. Eu vou pôr aqui uma distância maior de 2. Ainda tenho que aumentar aqui a minha distância. Por aqui para 3.
Ainda posso aumentá-la mais. Por aqui uma distância de 4. E o número de itens. Pronto, e o que ele vai fazendo então vai ao longo desta curva, vai fazendo cópias múltiplas deste objeto original e vai então prolongando ao longo da curva que vocês deram. Vou fazendo aqui a rotação. Neste caso, pode ser utilizado em casos muito específicos, não é algo que nós utilizemos muito. Vou fazer aqui um close array para fechar. E tenho aqui então os 3 tipos de array configurados. Vou apagar o meu desenho todo, utilizando uma crossing. E vou vos mostrar o comando fillet. Vou criar aqui linhas. Vou criá-las, ora sem se tocarem, e que ora a passarem uma através da outra, uma passa a outra. Se vocês selecionarem aqui o comando fillet, ele aparece aqui com este ícone, este é o ícone do fillet. O que ele faz então, ele pode fazer cantos sem ângulo ou então cantos com algum ângulo, criando aqui um arco. Vou clicar no comando fillet. Primeira coisa que vocês devem ver é com que raio ele está configurado. Se eu clicar aqui na opção raio, ele me diz que ele está a trabalhar com um raio de 0, ou seja, ele não vai fazer o canto redondo, ele vai fazer o canto em função do ângulo das retas. E o que eu vou fazer agora é, dando Enter e validando o 0, selecionar o primeiro objeto. Eu vou dizer que eu quero um fillet entre esta linha e esta. Vejam o que o AutoCAD está a fazer. No caso da primeira linha, que passa o cruzamento das duas, ele apaga o que não é necessário. No caso da outra, ele a estende. Então, se eu clicar, ele faz automaticamente aqui este canto das linhas. Vou fazer a mesma coisa, aplicar novamente o comando fillet a estas duas que estão aqui. E vou clicar, por exemplo, do lado menor delas. Ou seja, eu sei que ele vai fazer a intersecção neste ponto, não é? O canto vai ficar aqui neste ponto. Ele, em função do lado que vocês selecionaram. Vocês selecionam sempre o lado que vocês querem que fique no vosso desenho. Por exemplo, se eu clicar deste lado e deste, ele corta o restante da linha. Vou digitar U. O U é o comando undo, o que ele faz é anular o último comando dado. Vou selecionar novamente o comando fillet, só que agora vou clicar aqui no lado menor das linhas. E ele anula o restante no outro sentido. Então, vocês quando selecionarem o comando fillet, selecionem sempre a parte da linha que vocês querem que permaneça no vosso desenho. Vou utilizar o comando fillet novamente, só que neste momento vou configurar um raio. Vou clicar aqui na opção raio e vou dizer que quero o meu fillet com raio de 1, por exemplo. Enter. Agora ele me pede selecione o primeiro objeto, eu vou selecionar esta linha e esta. E o que ele está a fazer então, neste momento, ele encontra as duas linhas, criando aqui um arco que tem um raio de 1, um arco necessário para nós fecharmos aqui essas duas linhas em curva. Posso aplicar exatamente o mesmo novamente. Reparem que se eu clicar na opção raio outra vez, ela está configurada com o último valor que eu dei a ele. Eu vou dizer aqui que agora quero um valor de 1.5, um pouquinho maior. E quero um arco entre esta e esta linha. E ele fez então agora aqui este arco. E este arco está feito com um raio de 1.5. Se eu tiver, por exemplo, um retângulo desenhado, eu vou desenhar aqui um retângulo com 3×2. E se eu chamar aqui o comando fillet, eu vou dizer que quero o raio do meu fillet, por exemplo, com 0.5. Vocês podem aplicar também no retângulo, ou seja, clico numa linha, clico noutra, e ele constrói aqui o arco. Faço a mesma coisa, clico em Enter para chamar novamente o comando, clico em Enter na horizontal e a vertical e ele volta a fazer. Posso fazer o mesmo aqui embaixo entre esta e esta, e posso fazer novamente entre esta e esta. Só que existe uma maneira mais simples de nós fazermos quando estamos a trabalhar em retângulos, com polígonos. Eu vou aqui anular o que eu fiz, o U, então, é o undo. Vou anular novamente. Vocês têm aqui esta setinha para cima, faz exatamente isso. Então, eu vou anular mais uma, mais duas. Eu tinha utilizado 4 comandos para fazer o fillet nos 4 cantos, porque cada fillet é um comando em separado que nós fazemos. Ele permite fazer uma vez só, ou seja, não é como no copy, que vocês podem fazer cópias múltiplas. Vou chamar aqui novamente o comando fillet. O raio, eu vou configurá-lo com 0.5.
Quando eu uso o comando undo, ele também anula a configuração que eu fiz anteriormente. Então, quando eu anulei o fillet, ele também anulou o 0.5 que eu tinha inserido anteriormente. Então, o fillet eu quero com raio de 0.5, Enter. E agora, como eu vou aplicar o fillet a um retângulo, não é, que é uma polilinha, você tem que a opção Polyline. Vamos clicar na opção Polyline e quando vocês aproximam do retângulo, ele faz os 4 cantos de uma vez só. Então, aplicar o Polyline num retângulo permite que vocês apliquem em todos os cantos onde seja possível, de uma única vez, sem precisarem estar a aplicar o fillet um a um. Como vocês viram aqui, o AutoCAD, então, que faz com o comando fillet são cantos curvos, ou então pode fazer também cantos retos. Há ainda mais 2 comandos, é o comando trim e o comando extend, eles estão juntos aqui. O comando trim, o que ele faz é cortar, por isso é que o símbolo é uma tesoura, e vocês têm o comando extend para estender. Por exemplo, eu vou criar aqui linhas, vou usar aqui o comando copy, só um minutinho, vou ligar o sistema ortogonal, vou criar aqui linhas. Algumas se cruzam, outras não. E vamos fazer aqui umas linhas também sobre este retângulo. Então, se eu utilizar o comando trim, o que o comando trim faz é cortar. Clico no comando trim e ele me pede para selecionar os objetos. Nós normalmente selecionamos os objetos que cortam primeiro, ou seja, os objetos que vão servir como esta tesoura que está aqui. Então, por exemplo, eu quero apagar não esta linha completa, mas só a parte desta linha que vai desde a intersecção com a vertical para fora, para o lado esquerdo, e o mesmo nesta. Ou seja, o que corta estas 2 linhas horizontais é esta linha vertical que está aqui. Então, eu vou selecionar a linha vertical, que vai servir de tesoura, dou Enter, e agora eu seleciono o que eu quero cortar aqui e aqui, Enter. Ou seja, o que ele fez então foi, estas linhas agora acabam onde eu tenho a minha vertical. Novamente, comando trim. Neste caso, por exemplo, eu quero cortar a parte do retângulo que está entre estas 2 verticais. Então, eu clico numa linha e na outra, são as linhas que vão servir para cortar, dou Enter. E agora, o que é que eu quero cortar? Quero cortar isto e isto. Enter novamente. Eu ainda quero cortar novamente porque eu quero que estas verticais acabem aqui no limite do meu retângulo. Seleciono de um lado e o outro, que são os elementos que vão cortar, são os objetos que vão cortar, dou Enter. E eu quero que eles cortem estes pedaços que estão aqui, estes bocados da linha que não me interessam. Cortei e tenho aqui o meu objeto desenhado. Novamente, o comando trim aqui, eu quero cortar, por exemplo, entre este e este, entre estas 2 verticais, Enter, e quero cortar esta e este bocado que está aqui, Enter. Já lá está. Agora estes aqui passam a ser objetos individuais. Ao invés de eu ter uma linha completa, um objeto só, passo a ter 2 objetos. O comando extend está aqui ao lado do trim, porque ele faz o inverso. O que ele faz é estender linhas. Por exemplo, vou clicar aqui no comando extend e vamos supor que eu quero estender. Afinal, eu não queria ter cortado, eu queria estender novamente. Posso clicar aqui nesta vertical, que é até onde eu quero estender, dou Enter, e clico aqui no que é que eu quero estender. Quero estender esta e esta. Novamente, comando extend. Neste caso, o que eu quero é, por exemplo, até esta horizontal que está aqui, eu quero estender estas 2 verticais, esta e esta. Clico na minha horizontal, que é até onde eu quero estender, dou Enter, e depois o que é que eu quero estender? Este e este. Enter novamente. Agora eu quero estender esta horizontal até aqui, a esta vertical. Novamente, comando extend. Clico na vertical, que é até onde eu quero estender, dou Enter, e clico na horizontal que eu vou estender, e Enter novamente. E tenho aqui o comando extend, também passível de ser utilizado. Tomem cuidado, que às vezes os alunos querem fazer trims onde não é possível. O trim pode ser feito somente quando eu tenho um objeto que interseccione outro. E o extend, tomem cuidado sempre em observar se um objeto chega ao outro, porque em alguns casos vocês podem ter linhas que não se interseccionam a uma determinada distância e onde o comando também não pode ser aplicado.